Insights, o podcast do Bradesco. Vou te dar um exemplo de coisa que a gente começou a fazer na companhia há alguns anos. Por exemplo, telemetria, né? Sem dúvida nenhuma. Isso não é dado do André, isso é dado da Embrapa. O PIB agrícola brasileiro ele pode aumentar em 10% só com o uso do sensoramento remoto e do geoespaciamento. Ou seja, a gente está falando de um PIB agrícola de 1,1 trilhão, 240 bilhões de reais. Imagina você colocar mais 10% nisso, colocar mais 125 bilhões de reais nesse negócio com emprego de tecnologia. O mercado de capitais e as empresas que trabalham sério nesse mercado conseguem ter um salto importantíssimo na qualidade e na sustentabilidade do seu negócio. A gente vê hoje muita volatilidade nesse setor ainda, porque a gente teve um momento de ajuste de taxa de juros e tudo isso, mas sem dúvida nenhuma, as empresas que estão com capital aberto, que tiveram uma boa governança, que tiveram uma boa análise de risco, que tiveram uma boa metodologia de travar derivativos, são as empresas que vão se destacar. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Poliana Simas e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, aponta para uma safra recorde de grãos em 2025. Que reflexos isso deve ter para o agronegócio no país? Para falarmos mais sobre os assuntos que envolvem o agro, hoje vamos conversar com André Guilmon, CEO da Brasil Agro. Seja bem-vindo ao Insights, André. Muito obrigado, Poliana. Obrigado a todos vocês pelo convite. E é um prazer enorme estar aqui falando do agronegócio. E eu sempre falo que são oportunidades que a gente tem para reduzir a simetria entre o agronegócio e a Faria Lima. Então, muito obrigado pelo convite. Vai ser um lindo bate-papo conosco aqui hoje. Uma enorme alegria de ter aqui com a gente. Obrigado pela atenção. Também está aqui conosco um veterano de Insights, Emerson Krubinic, superintendente do Bradesco BBI Agro. Krubinic, seja bem-vindo também. Muito obrigado, Poliana. André, seja muito bem-vindo. É uma honra receber você na nossa casa. Você que é uma referência no agro, assim como a própria companhia. Excelente. Então, vamos começar falando sobre os grandes números da Brasil Agro, que atua em diferentes mercados, grãos, fibras, bioenergia e compra e venda de propriedades. Entre os objetivos da companhia está manter o equilíbrio entre a estratégia produtiva e a estratégia imobiliária que vocês adotam, André? Exatamente. Acho que essa é uma oportunidade ímpar para a gente esclarecer. Acho que nós temos na empresa um mantra que nós adoramos as coisas simples de explicar e complexa de executar. Então, de uma forma simples, eu vou tentar traduzir aqui para vocês hoje o que nós fazemos. A companhia, ela identifica ativos rurais que têm potencial de valorização através do quê? Do incremento da produção. A terra, ela vale o múltiplo do que ela gera, como vale qualquer outra indústria ou qualquer outro segmento, né? Então, o que a companhia faz? Ela identifica esses ativos rurais, coloca capital intensivo, coloca gestão, coloca pessoas nesse negócio e a gente muda o múltiplo disso. Quando a gente muda o múltiplo disso, a gente aprecia essa terra. E diferente de um produtor normal, quando a gente entende que essa terra está apreciada, que ela já tem uma valorização, a gente desinveste e vai fazer isso em outra unidade operacional. Então, de forma muito simples, é a única companhia do mercado que combina, de fato, estratégias imobiliárias com estratégias operacionais. No longo prazo, se a gente fosse olhar só para o operacional, quando a gente faz o cálculo do valor da terra, você vai convergir para um yield, para uma rentabilidade de áreas desenvolvidas no mundo. Quando a sua terra fica madura, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar do mundo, ela vai convergir para yields ao redor de 2%, 3%. 2%, 3%, sem dúvida nenhuma, não é uma rentabilidade que vai atrair mercado de capitais. Então, o que a gente faz? A gente trabalha para sair antes que esse ROA se estabeleça, que fique tão baixo, e a gente pega todo esse beta do desenvolvimento e dessa apreciação tecnológica que a gente coloca na terra. Então, o que a gente faz é exatamente isso, uma coisa simples. Identifica ativos, coloca capital intensivo, coloca gestão, muda essa rentabilidade desse ativo e a gente desinveste. E isso que a gente faz de uma forma muito eficiente é o que o Brasil, que dá certo, fez nos últimos anos. Talvez não desinvestiu, Ele cresceu, as propriedades cresceram, os produtores cresceram, os grupos cresceram, mas a gente faz o Brasil que dá certo. André, você já na tua apresentação falou sobre a oportunidade de aproximar o agro da Faria Lima
e também deu um gancho agora de como o mercado de capitais pode olhar ou melhorar a visão sobre o agro para a gente expandir. Nós temos poucas companhias, quando eu falo da porteira para dentro, né, do grão, do algodão, enfim, nós temos poucas companhias de capital aberto dentro do país. Óbvio que nós estamos num momento que não existe janela para isso, mas pensando no médio prazo, você vê outras grandes companhias, outras possibilidades, isso obviamente traria uma liquidez maior para o mercado. A que pé nós estamos, obviamente pensando no momento melhor de janela para abertura de capital? Bom, excelente pergunta, Emerson. Primeiro, por quê? Porque quando a gente olha a participação de empresas agrícolas na Bolsa Brasileira, ela é ínfima. E deveria ser o contrário. Nós estamos falando de um setor que representa 26%, 27% da economia brasileira, né? Isso é o que faz essa diferença muito grande. Sem dúvida nenhuma, quando as pessoas perguntam: vocês fariam tudo de novo? Faríamos tudo de novo. Nós abriríamos capital de novo, faríamos tudo de novo. E eu convido a todos a experimentarem e, de fato, trazer isso. Por quê? A abertura, além de você trazer para a sua companhia uma esteira enorme de financiamento de tudo isso, né, um mercado de capitais com taxas mais atrativas, ela traz uma profissionalização para dentro das companhias que é ímpar, né? Você tem que ter compliance, você tem que ter governança, você tem que ter regulação, você tem que ter análise de risco. Isso, sem dúvida nenhuma, é um fator preponderante para que as empresas tenham sustentabilidade. Então, a gente sempre fala, olha, tem um custo de abertura de capital, o que isso traz? Traz mais custo. Na minha leitura, ela só traz mais benefício porque você traz um nível de gestão totalmente diferente dentro da sua organização. E é isso que a gente tem buscado, é isso que a empresa fez. Então, nós abrimos capital em 2006, já dentro das regras de novo mercado, né, que são regras bastante restritivas e força a gente ter uma empresa de alta gestão. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Quando nós abrimos o capital no novo mercado, tínhamos a necessidade de apresentar balancetes trimestrais por uma Big Four. Você não consegue ter um balancete trimestral por uma Big Four se você não tem um belo sistema de ERP. Agora, imagina lá em 2006 você ter um belo sistema. Aí nós fomos e trouxemos SAP para dentro da companhia. Hoje as nossas unidades têm SAP. Quer dizer, um caminhão carrega de soja, sobe na balança, já está dentro do SAP aqui em São Paulo, onde quer que esteja. Então, isso trouxe uma profissionalização e uma gestão de risco muito eficiente. Então, o mercado de capitais e as empresas que trabalham sério nesse mercado conseguem ter um salto importantíssimo na qualidade e na sustentabilidade do seu negócio. A gente vê hoje muita volatilidade nesse setor ainda, porque a gente teve um momento de ajuste de taxa de juros e tudo isso, mas sem dúvida nenhuma, as empresas que estão com capital aberto, que tiveram uma boa governança, que tiveram uma boa análise de risco, que tiveram uma boa metodologia de travar derivativos, são as empresas que vão se destacar. Excelente. Você comentou bastante sobre a metodologia de gestão de risco e como vocês estão bem estruturados, e isso conecta diretamente com a estratégia que vocês adotam de diversificação, de regiões, de culturas, né? Toda essa exploração de maneira organizada, conjugada e até mesmo a diversificação entre terras próprias e arrendadas. Então, se você puder contar um pouco desse contexto de diversificação que a companhia adota e o quanto isso é relevante para vocês terem uma gestão tão eficiente e mitigar esses riscos, vai ser super bacana. Excelente pergunta, Poliana. Vocês imaginam que nós estamos falando de uma indústria que é o agro. Eu sempre falo que o agro é uma indústria a céu aberto. Só tem uma forma de você atenuar riscos climáticos e riscos produtivos nesse negócio. Chama-se diversificação. E a palavra diversificação, você tem que ler no sentido amplo, né? A diversificação geográfica te permite diversificar clima, né? A diversificação de culturas te permite diversificar momentos de mercado, né? Então, você tem momentos que a soja está muito bom, você tem momentos que a cana está mais difícil, você tem momentos que o algodão está muito bom. Então, o que a companhia faz, né? Ela busca essa diversificação tanto em portfólio, que você consegue diversificar riscos produtivos, né? Todo mundo aqui sabe, que está nos assistindo, viu quanto foi difícil a soja no início do ano passado no Mato Grosso. Mato Grosso, que era um estado muito estável, quebrou 8, 9 milhões de toneladas, né? Num local que tradicionalmente não tem esse problema de veranico, né? E a gente, com essa diversificação geográfica do Brasil e fora do Brasil, permite você ter uma estabilidade muito melhor dentro da companhia. A diversificação de culturas também,
né? Nós, na companhia, temos cana-de-açúcar, nós temos soja, nós temos algodão, nós temos milho, né? Nós temos culturas diversas como feijão, somos um grande produtor de feijão hoje no Brasil, temos pecuária. Isso tudo contribui para você ter uma cesta de produto onde você consiga diminuir as volatilidades de commodity. Commodity é assim, commodity no mundo inteiro ela está atrelada à oferta e demanda. Quando você tem anos de boas produções, você vai ter um problema de preço. Quando você tem escassez de produção, você tem um aumento de preço. E não necessariamente os produtos têm o mesmo período crítico para ter isso. Então, o que eu estou dizendo? Uma seca que afeta a soja não é necessariamente uma seca que afeta a produção de cana, né? É lógico, porque uma seca que afeta a soja é uma seca que acontece um veranico de 30 dias lá entre janeiro e fevereiro. Se acontecer 30 dias entre janeiro e fevereiro numa cana e voltar a chover normal, março, abril, maio, você pode até ter uma surpresa positiva, né? O que regula a produção da cana é a extensão do período chuvoso, né? Diferente da soja, que é aquela janela de período chuvoso no período crítico. Então, a diversificação faz todo sentido porque você consegue atenuar esses riscos produtivos nessa indústria que é tão complexa, que é tão motivadora, mas tem que ter essa análise muito perfeita de onde estão os riscos inerentes à produção. O André, essa diversificação traz um desafio enorme, imagino, porque você tem regiões diferentes, culturas diferentes, períodos diferentes. E aí, no trato da atividade agrícola, como é que você consegue, com toda essa diversificação, manter um controle da eficiência, né, de cada região, porque cada uma exige um trato diferente, né? Tá. Bom, vamos lá. Eu falei um pouquinho, né? Comecei falando um pouquinho de todo o sistema de gestão da companhia de risco lá atrás. Então, a companhia, hoje a gente tem sistemas, né, de controles que eles descem a nível de talhão, né? Quando você olha um técnico de produção agrícola nosso, nós estamos cobrando dele conceitos que a indústria, é difícil a indústria que nós estamos falando é agrícola, cobrar dele, né? O nosso técnico que está dentro da fazenda, nós cobramos dele conceitos de EBITDA por talhão. Ele tem um EBITDA por talhão. Então, a gestão que a gente foi trazendo para dentro da companhia foi muito focada nisso, de fazer não só... O técnico está lá controlando a lagarta, controlando a qualidade da aplicação do inseticida, do fungicida, do produto biológico, de tudo isso, mas ele também tem que ter a noção econômica daquilo que ele está fazendo. Então, esse conceito a gente trouxe para dentro da nossa atividade, até porque o que é fundamental nisso... Eu sempre falo que o sucesso das empresas... ele tem que estar pautado em 3 características fundamentais e que são 3 engrenagens fundamentais. A estratégia tem que estar bem clara. O processo tem que ser robusto para suportar a estratégia. Então, o que é processo robusto? É SAP, sistema de gestão, telemetria, monitoramento de pragas, utilização de drones e tudo isso são ferramentas que suportam os processos. E não adianta ter estratégia, processos fortes, se você não tem pessoas capacitadas. Então, acho que o desafio para responder isso a gente procura, de certa forma, ter gestores, ter pessoas capacitadas para estar atuando em qualquer unidade de negócio. Porque uma vez que você tem processo, os processos são os mesmos. Aqui, ali, no Paraguai, na Bolívia, com algumas particularidades, no caso de países diferentes, em função de questões tributárias, alguma coisa nesse sentido, mas o processo de produção é o mesmo. O que eu tenho que controlar é a mesma coisa. Então, a gente estandariza isso dentro de ferramentas de gestão e a gente consegue, com isso, ter uma acurácia e uma gestão muito, muito presente nas unidades de negócio. Perfeito. E vocês têm que lidar no agro com inúmeras variáveis que vocês não controlam, né? Não só do ponto de vista de cadeia produtiva, fatores climáticos, como também contextos geopolíticos, né? No mundo globalizado que a gente vive, essas decisões econômicas, né, de outros países, como as decisões recentes do Trump também, influenciam todo o mercado global. E eu queria saber como que vocês avaliam isso no dia a dia. Que bom. Antes de ir direto nessa pergunta, que foi muito boa, eu vou só voltar um pouquinho naquela inicial que eu esqueci de comentar para que o nosso ouvinte hoje ele veja a complexidade disso. Eu tive um grande professor na Exalc, em Piracicaba, que ele falava: a agricultura é uma coisa simples de fazer. Você tem 57 fatores que você tem que controlar.
dos quais 26 você não tem gestão nenhuma sobre ele. Então aqui eu queria só com isso fechar um pouquinho do que a gente já falou. Ou seja, como é que você gere 26 fatores que você não tem gestão sem ter diversificação? Né? Então é fundamental. E a sua colocação, Poliana, do ponto de vista, é mais uma pimenta, né? Não estão dentro desses 56 fatores que o professor falava, é mais um, né? É a questão geopolítica. Isso, sem dúvida nenhuma, tem trazido ao longo dos últimos anos muita volatilidade ao mercado, né? O que faz um pouquinho o gancho no que eu falei na primeira parte, ou seja, a gestão de risco, né? Que a companhia se posiciona? Se a companhia tem lá um orçamento anual e ela vai a todo momento acompanhando o mercado e travando margem de contribuição. O que é importante, eu tenho um lema que eu falo sempre, lucro pequeno não quebra empresa nenhuma. Né? O produtor tem que ter esse conceito dentro de si, quer dizer, lucro pequeno não quebra. Se eu vendeu a soja com lucro, está dando lucro, não quebra ninguém. Agora, você fica num processo especulativo, eu vou vender por tanto, e isso sim pode trazer um dano a qualquer organização. Então, o que a companhia faz, respondendo de forma tácita essa provocação? Acompanhar esses mercados, acompanhar essas movimentações, né? E, de certa forma, ir travando. Né? Quando a gente fala de preço, a gente está falando de diferentes componentes. Né? Não é só lá. Né? Isso aqui é uma coisa que eu vou te dar um exemplo. Olha uma volatilidade que a gente colocou dentro dessa produção esse ano, a variação cambial. Todo mundo, quando nós fizemos o orçamento lá no começo do ano, ninguém falava que o dólar no final do ano podia estar em 5,30. E nós vamos terminar o ano aí, sei lá, com 5,70, 5,80. E no meio do caminho ele foi a 6,40. Né? E como é que fica isso no meio do caminho? Então, exatamente, acho que essa gestão de risco e ter essa visão clara de que você tem um orçamento para entregar, você tem uma margem de contribuição que remunera seu negócio, é onde a gente tem que estar pautando. Né? Você tem margem de contribuição, consegue fazer um travamento de preço que faça sentido, nós vamos tomando posições. Então, hoje, além disso, como é que a gente atenua um pouco isso? A empresa opera no mercado de derivativos quase todas as commodities. Né? Nós operamos soja Chicago, nós operamos milho Chicago, operamos milho BMF, nós operamos etanol, também aqui na BMF, operamos hoje, tem instrumentos muito legais no mercado de capitais de travamento de ATR, né, que a gente já está utilizando essas ferramentas dentro da companhia. Algodão, trabalhamos com Nova York, né, Centes Libra-Peso. Então, ainda não temos um mercado muito claro para feijão, né, que é uma cultura importante dentro da empresa, isso não, mas já estamos abrindo mercado. A equipe nossa comercial estava na feira em Dubai, na GoFood, tivemos na Índia, abrindo mercado para tentar ter uma previsibilidade maior. Então, acho que o fundamental disso, te resumindo assim, como se trata tanta volatilidade geopolítica, com uma gestão de risco, entendendo os componentes que afetam a sua formação de preço, entendendo os componentes que afetam a sua formação de custo e tomando decisões que atendam a contribuir por uma margem de contribuição favorável para o negócio. Perfeito. Falando em geopolítica, como é que é a experiência no Paraguai? Né? A gente tem uma história, né, de brasileiros que foram para lá e a gente tem visto muita gente crescendo lá no país. Né? Como é a experiência de vocês lá? O Paraguai, eu fico encantado de falar daquele país. É um país, eu diria, um país muito friendly para o investidor. É um país muito simples, né, no sentido da burocracia, ou seja, é um país que tem um imposto único, você paga o IVA 10% nas compras e 5% nas vendas. É um país muito simples de forma tributária de se lidar. Nós estamos numa região bem diferente, né? Esse primeiro movimento que a gente fala que os brasileiros, estou falando agora da agricultura, né? Quando você pega um dado da GV, foram 58 ou 60 indústrias brasileiras já estão produzindo lá no Paraguai. Mas estou falando da agricultura. Essa agricultura que primeiro foi lá a história dos brasiguaios, ele ocupou a zona oriental do Paraguai. Né? Nós fomos numa segunda, vamos dizer assim, uma segunda leva, fomos numa área mais inóspita, né? E nós fomos na região do Chaco. Né? E lá é uma fronteira que está desenvolvendo muito. O Chaco, eu vou te dar números. Por exemplo, o Chaco, há 4 anos atrás, plantava 10 mil hectares. Foi de 10 mil hectares de algodão. Foi para 15, foi para 20. Esse ano está plantando quase 50 mil hectares de algodão em 4 anos. Nós já estamos plantando algodão na fazenda lá também. Então, assim, o Chaco paraguaio, sem dúvida nenhuma, é uma região que você tem um déficit hídrico mais acentuado, mas você tem características peculiares de solo muito interessantes. Você tem muita fertilidade natural, você tem coisas que te permitam fazer uma lavoura com o que a gente chama um break-even muito barato, que te permite tomar um pouco mais de risco. Né? Quando você tem um custo muito caro, que é o caso do Brasil, você tem um custo de produção no Brasil caro em função da sua matriz de fertilidade de solo e tudo isso. Lá você não tem isso.
O fertilizante aqui representa 40% do seu custo de produção. Lá você não tem necessidade de colocar fertilizante, lá você não tem necessidade de colocar calcário. Então, te permite ser mais agressivo nessa tomada de risco que nós falamos agora há pouco. Então, assim, é um país que eu convido a todos que não conhecem, que quiserem conhecer nossa operação lá está ficando linda, linda, linda. E sem dúvida nenhuma, é um país que vai crescer muito essa expansão dentro do Chaco paraguaio. Nós temos outros clientes lá, eu só recomendo que quem quiser visitar lá, 15 dias antes se vacine contra a febre amarela, senão não entra lá. É verdade. Vamos uma lembrar boa isso. dica. Aqui. É uma boa dica de viagem. Excelente. E a gente consegue perceber, pela tua explanação, o quanto a inovação tecnológica é essencial para que vocês consigam potencializar esses resultados nessas regiões que são exploradas, né? Entender a região, entender o clima, entender a terra, qual que é a cultura que vai ser mais promissora naquele local. Então, como que todo esse contexto de inovação tecnológica se comunica com a atividade de vocês? Hoje o agro é uma das principais fontes de inovação no nosso país, né? Então, conta um pouco desse ecossistema de tecnologia e inovação, o que vocês têm visto de oportunidades interessantes, o que vocês já implementaram nas iniciativas do dia a dia da companhia? Falo sim. E eu vou começar esse bate-papo agora falando uma coisa que eu sempre falo, Poliana. Todo mundo me pergunta, onde é a próxima fronteira agrícola? Eu respondo, aonde é a próxima fronteira tecnológica? Não existe fronteira agrícola, existe fronteira tecnológica, né? A agricultura começou no sul do Brasil, a soja começou no sul, foi para o Paraná, depois ela foi para o centro-oeste. Por quê? Em função da tecnologia. Quando você foi desenvolvendo sementes adaptadas, você foi avançando, né? O grande salto que a gente teve na agricultura, de um modo geral, nos últimos anos, foi tecnologia, né? Foi biotecnologia, que permitiu o quê? Você fazer expansão, né? Até 15 anos atrás, o Brasil plantava sojas de ciclo determinado, aquela soja que tem aquele período de florescimento fechado. A gente trouxe a introdução de tecnologia de sojas de ciclo indeterminado. Isso abriu uma janela gigante de expansão de área no Brasil, porque você aí pode ter alguma intempérie climática e não vai afetar a sua produtividade. Então, eu sempre faço esse gancho dizendo o seguinte, não existe fronteira geográfica para a expansão da agricultura, existe fronteira tecnológica. Vou te dar outro exemplo. Quando nós fomos para o Chaco paraguaio, não tinha transgênico. Hoje tem transgênico lá, se pode plantar transgênico. Então você tem um salto enorme de produtividade. Mas de forma bem clara, né, sem dúvida nenhuma, e o agronegócio é uma indústria. Eu tive a oportunidade de fazer um bate-papo essa semana e eu comentei exatamente isso. É uma indústria que tem tido margem de contribuição, é uma indústria que, de certa forma, vem ganhando dinheiro há muitos anos, e toda vez que você tem uma indústria que gera resultado, ela tem uma capacidade de reinvestimento muito alta. Então, quando a gente olha o agronegócio, é a indústria que mais tem saltos de produtividade dentro da indústria brasileira. Por que isso? Porque quando você ganha dinheiro, você reinveste no seu negócio, você investe em tecnologia. Então, e dentro das tecnologias, agora a gente vai chegar nas tecnologias que você me perguntou, são inúmeras, né? Cada vez mais, né? Vou te dar um exemplo de coisa que a gente começou a fazer na companhia há alguns anos. Por exemplo, telemetria, né? Sem dúvida nenhuma. Isso não é dado do André, isso é dado da Embrapa. O PIB agrícola brasileiro ele pode aumentar em 10% só com o uso do sensoramento remoto e do geoespaciamento. Ou seja, a gente está falando de um PIB agrícola de 1,1 trilhão, 240 bilhões de reais. Imagina você colocar mais 10% nisso, colocar mais 125 bilhões de reais nesse negócio com emprego de tecnologia. Então, a gente hoje tem feito bastante investimento nisso, né? E cada vez esses investimentos se surpreendem, né? Quando nós começamos a fazer isso, nós tínhamos que fazer parceria com as operadoras de celular para colocar antena para você ter sinal na fazenda inteira. Depois vem Starlink, que você não precisa mais de colocar, né? Então, é muita dinamicidade nisso. Então, a gente tem investido muito em tecnologia de geoespaciamento, né? Monitoramento, né? Sistemas de gestões muito eficientes. Então, hoje, com um celular, o nosso técnico ele pode vistoriar a área, os pontos onde ele vistoria ficam anotados, todo monitoramento de praga, qualidade, o que está acontecendo naquela área fica georreferenciado, e depois você pode, com essa informação, fazer uma aplicação dirigida. Então, é aí que vem esses 10% de aumento. Você começa a ter um uso muito mais eficiente, racional,
de defensivos agrícolas, né? Evitando um uso excessivo e fazendo com que a gente tenha um menor custo de produção. Esse é um exemplo, né? Outros exemplos, a gente tem investido muito em biotecnologia, em produtos biológicos também. Nós já montamos algumas unidades, né, nós já montamos biofábricas, onde a gente faz os produtos biológicos on-farm, e algumas unidades a gente compra produtos biológicos que a gente chama de prateleira, que também estão indo muito bem. Né? Então, a gente é um outro segmento que a gente tem investido bastante nessa busca incessante. O centro de controle que a gente está montando em algumas regiões hoje, centro de controle integrado de máquinas, que isso possibilita um ganho absurdo. Quando você começa a monitorar isso, você vê números que você fica assustado. Né? No primeiro momento, quando chegou o primeiro número para nós de pulverização, tinha máquina que ficava 60% do tempo ligada e ela não estava operando. Porque também veio a modernidade traz conforto, né? Você pode ficar dentro de uma máquina ligada, escutando uma música no ar-condicionado. Então, a máquina está parada, mas ligada, sem gerar produção. E isso tudo nós começamos no nosso centro de operações, começar a monitorar. Então, assim, são inúmeras. No que se tange a biotecnologia também, né? Os eventos vêm acontecendo de forma muito rápida, né? E a gente está aproveitando ele, né? E associado isso sempre a controles biológicos e controles químicos. O André, você falou aí da soja subindo para o Paraná e eu lembrei de um tema, né? Se sabe, eu sou técnico agrícola, eu fiz lá em Ponta Grossa, no Paraná, e o meu estágio final foi com o Francisco Terezawa da FT Sementes, que desenvolveu a semente cristalina, que começou a abrir as portas, né, para o Centro-Oeste. Então eu guardo muito isso uma das sojas mais plantadas no Brasil num determinado período foi ela. Perfeito. Ela foi importante para essa revolução. Voltando no tema de bioinsumos, né, a gente tem visto muito, você falou biofábricas, os investimentos. Qual é o tamanho desse negócio que pode chegar no Brasil? Porque a gente no começo falava que bioinsumos era um negócio de nicho, era um negócio específico, e a gente vê ele expandindo lá, não só para inoculantes, mas enfim, né, com biodefensivos e tal. Qual é o tamanho, para onde pode chegar o trato cultural com bioinsumo? Excelente pergunta. Eu também sou agrônomo velho, né? Eu gosto sempre de voltar às coisas, né? E a gente reviver um pouco. A gente já fazia muito uso de bioinsumo no passado. Quando eu comecei a plantar soja lá, não vou contar quanto a idade, mas há mais de 30 anos atrás... Também não vou falar quando eu me formei aqui. Tá? Exato. As pessoas ficavam, né? O que a gente fazia? A gente encontrava lagartas mumificadas. Olha o que a gente fazia. Encontrava lagartas mumificadas que tinham sido parasitadas por um fungo, colocava isso dentro de um liquidificador, o liquidificador da mãe, né? Batia tudo isso, fazia aquele caldo de lagarta e aplicava isso na lavoura para distribuir o fungo, né? Então a gente já viveu isso. A cana-de-açúcar. Quanto tempo a gente fez soltar vespinha no canavial para combater broca? Só que depois veio uma onda muito importante, e aí houve uma redução no primeiro momento dos produtos químicos, que essas coisas foram ficando de lado. Né? Eu falo sempre que na vida as coisas têm movimentos pendulares. Né? A gente não era totalmente biológico, a gente passou por um momento onde o produto químico ele era eficiente e ele era barato. O que fez com que o produto químico tão eficiente e tão barato provocou um uso acentuado que fez com que o produto químico não ficasse mais tão eficiente. E aí teve a necessidade de desenvolvimento de novas moléculas. Então, uma molécula que chegava para combater determinada moléstia, determinada praga, determinada doença, enfermidade, ela chegava no mercado, durava 1-2 anos, o que acontecia? Não tinha mais resistência. Né? E aí você tinha que trazer outra molécula. Isso fez com que o custo dessas moléculas ficasse muito caro para o produtor. Porque essa é uma indústria que, quando você tem moléculas antigas no mercado, é ótimo, é barato, quebrou a patente, fica barato de produzir, fica barato de controlar. A gente montou um sistema, eu estou falando a gente e o agronegócio no mundo inteiro, montou um sistema muito dependente dessas moléculas químicas que gerou esse desequilíbrio e gerou essa quebra de resistência de moléculas muito rápida. O que vem acontecendo agora? A gente está voltando no biológico, e eu falo, o biológico ele não vai substituir químico, mas o uso associado do biológico químico vai fazer com que a gente volte a ter essa estabilidade. Para quê? Para que as moléculas durem mais. Se as moléculas durarem mais, isso vai ser um ganho, vai ser um salto expressivo, porque uma molécula que você utilizava para controlar determinado tipo de lagarta, durava 2-3 anos,
Todo mundo sabe quanto custa para essas indústrias químicas desenvolver uma molécula. A gente está falando de bilhões de dólares, né? E agora, com o uso dessa tecnologia associada de biológico, a gente começa... Para mim, o grande salto que nós vamos ter vai ser na duração dessas moléculas na nível de mercado, consequentemente, uma redução dos preços dessas moléculas, e isso vai converter em margem para o agronegócio. Que tamanho essa indústria pode chegar? Eu acho que sempre é uma indústria que vem crescendo muito, né? Cada vez mais ela tá se aperfeiçoando, e a gente, como eu sempre falo, não vai ter uma substituição de um produto para o outro, vai ter uma associação. Eu gosto de usar um exemplo que a gente viu na companhia. Isso em 2 anos, 3 anos. A gente tinha lá temos uma produção muito grande no Xingu, no Vale do Araguaia, e lá é uma região que você tem muito problema com percevejo, né? O percevejo é um inseto que faz um dano na soja. A gente estava fazendo 5, 6 aplicações para percevejo química. Nós colocamos isso associado a controles biológicos, nós reduzimos isso para 4, com uma eficiência muito maior. As 4 com uma eficiência muito maior. Quando a gente fazia 5, 6, um ano utilizava um produto, no outro ano tinha que ser outro produto, esse produto não estava bom mais para o outro ano, e a gente com exceção. Então, eu acho que é. E não é diferente o porquê as próprias indústrias químicas estão olhando isso, né? Por que a indústria química está olhando isso? Pô, é uma maneira de eu garantir minha molécula há mais tempo no mercado, né? Senão quebrava muito a resistência. Então, essa indústria de biológico, não tenho dúvida, ela veio nesse momento para ficar. Ela pegou toda uma carona numa onda importante que vem, né, da questão de sustentabilidade também, que não é menos importante, né? Mas ela veio porque reviver um conceito que a gente já fazia, Emerson. A gente fez isso há 30, 40 anos atrás, deixou de fazer, ficou mais fácil, né, o químico, e agora a gente vai voltar a fazer e ter uma agricultura mais regenerativa. Inclusive, isso é uma das coisas que eu queria te perguntar. Quais são as iniciativas ESG que vocês têm adotado? Porque vocês têm, na companhia, programas muito robustos, né? De conservação, de tratamento de efluentes, uma série de questões. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente como que vocês têm olhado para essa temática e adotado isso internamente. Tá bom. Eu gosto sempre, Poliana, de falar um pouco desse tema. A gente hoje fala que o mundo é uma sopa de letrinhas, né? O SD é o contrário, né? Vamos começar por governança, depois vamos pelo social e depois vamos para o meio ambiente. Mas por que eu falo isso? Porque você imagina, uma empresa que começou listada no novo mercado, já um pouco do nosso bate-papo inicial, começamos listado, com regra de governança, com necessidade de balancete auditado, tudo isso, fez com que a empresa saísse na frente nessa questão de governança, né? Essa governança foi fundamental para aquilo, tudo que eu falei, para ter um capital mais eficiente. Depois do início da fundação da companhia, a abertura do capital em 2006, nós fizemos outro evento importante de governança. A companhia foi listada em Nova York. Nós somos listados em New York Exchange, em Nice, né? E isso trouxe SOX para dentro da companhia, né? Você fala, olha, SOX, aquela complexidade, nós estamos sujeitos às regras da SEC, né? Mais um salto de governança, né? Social, depois vamos falar, vou ter um capítulo à parte. A Ana Paula, que é diretora do Instituto, está até comigo aqui hoje, e é fundamental. Quer dizer, por que social? Aí eu faço um gancho muito legal. O agronegócio, para mim, é a indústria mais social que existe. Vocês sabem por quê? O agronegócio ele não está na Faria Lima, o agronegócio não está em São Paulo, o agronegócio não está no Rio de Janeiro. O agronegócio está descentralizado. É a indústria mais descentralizada do mundo. Então, quando a gente está falando que o produtor está produzindo, ele está produzindo lá em Sinop, Sorriso, em Lucas do Rio Verde, em Luiz Eduardo Magalhães, né? Isso traz uma descentralização importantíssima, né? E é fundamental. Quando a gente olha hoje, as áreas muito produtivas são as áreas hoje no Brasil que têm o melhor IDH. Então, olha a beleza. Então, quando a gente olha o social do negócio... Bom, e a companhia não é diferente, né? Como eu falei, a gente não está na fronteira geográfica, a gente está na fronteira tecnológica. Sem dúvida nenhuma, a fronteira tecnológica também é uma fronteira muito carente disso. Então, a companhia fez muito e faz muito por isso, né? Eu já perdi a conta de quantas escolas no meio rural nós já fizemos. Eu acho que a última vez que eu tinha contado, acho que estava em 7 ou 8 escolas, né? E, além disso, a gente começou com o Instituto Brasil Agro. Depois nós vamos falar um pouquinho mais do Instituto, tenho certeza, mas é um instituto com projetos focados em educação, onde a gente investe de 1 a 2% do lucro líquido da companhia em projetos educacionais, que é onde a gente acredita que vai fazer diferença no social. E na parte ambiental, chegamos na parte ambiental, né? Quando todo mundo fala ESG, fala só da parte ambiental.
que a empresa já fez na parte ambiental? A gente, há alguns anos, a gente já vem fazendo inventário de gases de efeito estufa. Isso é uma importante métrica para você começar a avaliar o seu negócio, né? E tudo o que é importante nesse processo produtivo. Nós, na companhia, por ter essa operação dessa escala, outro dia eu lembrei esse número, nós temos 240 licenças ambientais. Né? Imagina a gestão desse negócio. Né? Licença ambiental vence, licença ambiental tem condicionante a ser cumprida, licença ambiental tem uma série de coisas. Desde, por exemplo, monitoramento de recursos de afluente. Você tem que monitorar o rio, a jusante e a vazante, monitorar a água para ver se não tem aí qualquer contaminação de algum produto químico dentro dessa água. Então, são várias práticas que a gente faz hoje, né? Uso de biodigestores nas unidades, uso de ozonização para lavagem de tanques de aeronave e pulverizadores, uma série de coisas. Acho que eu poderia ficar aqui uma tarde inteira falando de boas práticas de meio ambiente, mas o que é fundamental, e eu também gostaria de passar esse recado para quem não está assistindo, o agronegócio é a indústria que carrega, sem dúvida nenhuma, o maior ativo ambiental do Brasil. Né? Eu dou um exemplo, eu falo sempre, né? Nós temos quase 80 mil hectares de áreas protegidas. Quanto vale, Emerson, 80 mil hectares hoje? Essas áreas, 80 mil hectares, estão trabalhando para biodiversidade e para conservação. Né? Por quê? Pela característica peculiar do licenciamento ambiental no Brasil, onde a reserva ambiental ela está na mão do produtor. Né? Vocês conhecem muito bem, bioma amazônico 80% de reserva, zonas de transição 35%, bioma cerrado 20%. Então, é o produtor trabalhando para essa biodiversidade. Então, quando o setor que a gente está falando hoje, que muito me empolga, é o setor que sai na frente nisso tudo. E tem mais uma agora que eu vou complementar. Quando todo mundo está pensando em reduzir a emissão, que todo mundo vai ter que tentar fazer uma conta de subtração. Né? Vamos reduzir a emissão de dióxido de carbono. Mas ninguém consegue fazer nessa conta uma conta de incremento. Né? Como é que eu produzo, como é que eu sequestro o carbono? Só tem um jeito, e o jeito mais eficiente, a planta. E é o que o agronegócio faz. Então, quando você tem uma planta eficiente, você sequestra carbono da atmosfera e incorpora carbono de forma na matéria orgânica. Então, nesse jogo de SD, Poliana, o setor que vai sair na frente é o setor que tem a conta de subtração e a conta de adição. Os outros setores só têm a conta de subtração. Eu só posso tentar ver como eu reduzo a minha pegada, como eu reduzo a minha emissão. Eu não posso falar, eu como uma indústria vou contribuir. Não, você vai contribuir para a redução. Né? E quem tem a pegada de contribuir para a adição é só o setor agrícola. Então, esse setor, sem dúvida nenhuma, a gente não pode deixar de perder essas oportunidades. Está vindo aí a COP30 em Belém, em Brasília, através das associações, nós temos que se posicionar como é um setor que tem alguma coisa para adicionar favorável nessa conta. Né? Todo mundo vai trabalhar para reduzir, mas alguém tem que trabalhar para sequestrar. E é o setor agrícola que vai fazer isso. O André, você comentou o setor, eu queria ver uma visão geral tua sobre isso agora. A gente, sempre o vetor de crescimento do agro no mundo foi em função da população, né? O aumento da população, urbanização, aumento de renda, isso impulsionava o aumento da produção agrícola. Mas nós temos um novo vetor nos últimos anos, né, mais recente, cada vez mais latente aqui, e o Brasil, me parece, é o grande referência, que são os biocombustíveis. Né? Nós temos o evento do etanol de milho, que tem trazido uma revolução super importante, o próprio etanol da cana, né, que já é relevante, e também o biodiesel, enfim, outros. Como você vê esse cenário dentro do Brasil, no mundo, e o quanto o Brasil pode vir a ser relevante, não só no consumo de alimentos, mas na produção e exportação de biocombustíveis? Bom, essa pergunta sua conecta em tudo que a gente estava conversando há pouco. Né? É esse setor que pode contribuir nesse sequestro. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o incremento de produção que a gente tem tido, se não fosse os biocombustíveis, a gente seguramente teria um problema comercial gigante. Né? Hoje a gente já tem os Estados Unidos, por exemplo, dá um exemplo simples aqui, das 120 milhões de toneladas de produção, 50 milhões de toneladas já está indo para a indústria de biodiesel.
né? No Brasil, essa indústria de biodiesel ainda é pequena. A gente está ainda muito na indústria de biodiesel pautada em utilização de sebo e tudo isso, né? Que é uma indústria que está crescendo, que tem todo sentido, mas a gente começa a ter uma indústria de etanol de milho crescendo a passos largos aqui. E sem dúvida nenhuma, quando a gente olha, né, o milho há 5 anos atrás a gente não produzia 100 milhões de toneladas. Esse ano já estamos falando de 139, e se não fosse essa indústria de biodiesel, seria um problema grande. Então, acredito muito nesse novo segmento, e isso tem feito, Emerson, que quando você traz a indústria de biodiesel para a cadeia do agronegócio, você tem um ganho importante nesse negócio, que para mim é um ganho logístico, né? A gente podia ficar aqui um dia inteiro falando de logística, mas você imagina, o milho é um produto de pouco valor agregado, né? É um produto que, quando você compara o milho com uma soja, ele custa 3 vezes menos do que custa uma soja, de um modo geral, né? A tonelada de milho vale um pouco menos, ou 2,5 menos que uma tonelada de soja. Só que quando você vai carregar isso num caminhão, quando você vai carregar isso num navio, não é diferente o preço do frete por ser soja ou por ser milho, é frete, é custo logístico, né? E essa indústria de biodiesel, ela está rompendo de forma bastante estruturante esse problema logístico, né? Que era o problema do Mato Grosso. Qual que era o problema do Mato Grosso? O que você faz com o milho que vai aumentando a produção no Mato Grosso? Você não tem. Não dá para escoar esse milho para Paranaguá. É muito caro esse milho para escoar para Paranaguá. Então, essa indústria, ela veio numa hora fundamental, né? Numa hora que essa agricultura brasileira cresce. Eu não tenho dúvida, e aí você olha todos os especialistas, o Brasil vai produzir 180, 190 milhões de toneladas agora em 2030. Quando a gente fala em 2030, é que nem a gente combinar férias de verão com a família. Nós estamos falando de um negócio aí, em alimento, né? Então, essa indústria, ela vem reforçando muito esse ajuste na logística, que a logística tem melhorado no Brasil, mas ela não tem andado no passo do crescimento da indústria, da nossa indústria, né? O Brasil, eu uso... Ela não acompanha a evolução da produção. Não acompanha a evolução da produção. E sem dúvida nenhuma, tudo isso, a gente está falando desse biodiesel, essa indústria, que começa a fazer mudar esse framework de trabalho dessa logística, né? Esse milho não precisa mais sair. Esse milho não precisa mais andar 1.000 quilômetros de caminhão. Ele vai ficar ali, ele vai andar só o produto dele, né? Só o etanol, vai ficar o DDGS lá, o DDG, vai alimentar aquele gado na região. Então, você fortalece, mais uma vez, a economia local, e volto a dizer, por a beleza do agro ser descentralizado. Fantástico. Você comentou inúmeras iniciativas aqui incríveis, a gente adorou te ouvir em relação a tudo isso. Mas faltou contar um pouco sobre o Instituto. Ah, que bom. Então a gente queria ouvir agora. Esse é o que nos enche de orgulho, né? Nos últimos anos eu falo que a única coisa que me emociona já na vida, a gente vai ficando mais velho, né? Já passou por crise, já passou por um momento de alegria, mas isso é uma coisa que me emociona, e a gente tem feito um brilhante trabalho. O Instituto, o que ele nasceu? Deixa eu contar um pouquinho do que foi o Instituto. A empresa sempre teve essa vocação, e os seus gestores sempre tiveram essa vocação de cuidar pelo bem social, né? Porque seria um anacronismo, um egocentrismo de uma empresa falar: eu vou numa determinada região, vou produzir, vou ganhar dinheiro e não vou fazer nada pelo social nessa região. Eu acho que fica faltando uma perna, né? E o maior anacronismo ainda é: nós brasileiros queremos que o Estado brasileiro seja mais eficiente, né? E a gente quer que o Estado tenha obrigação da educação, da saúde, de tudo. Não é assim, né? Por exemplo, todos os colaboradores da companhia hoje, eles têm plano de saúde pago pela empresa. Então, eles não estão sobrecarregando o sistema público de saúde brasileiro, né? Na educação a mesma coisa. A gente começou a ver que, se a gente quer mudar e fazer o Brasil diferente, é com educação. E o Instituto nasceu com isso. Na verdade, eu uso uma frase, a Ana Paula sempre gosta que eu falo isso, mas eu falo que a gente tocava o social de ouvido. E com a criação do Instituto, a gente passou a tocar de partitura, né? Tem uma regra, tem uma coisa para ser feito, tem um conselho, tem programas que levam ao conselho para ser aprovado. E o ano passado, a gente vem crescendo. O ano passado nós atingimos 17 mil crianças beneficiadas com projetos educacionais. Então isso, eu falo que cada vez mais eu quero que a companhia dê mais resultado, para que esse 1%, 2% seja o maior ainda, o quilhão que a gente vai colocar no Instituto. Então é isso que o Instituto faz hoje. O Instituto hoje, ele
identifica esses programas, principalmente nas regiões de atuação que nós estamos, né? Porque em São Paulo tem muita gente fazendo, pelo social, tem muita indústria, tem muitos recursos para fazer. Mas quem é que faz em Baixa Grande do Ribeiro? Quem é que faz em Uruçuí? Quem é que faz, né, em Baianópolis? Quem é que faz, né? E isso é o que a companhia está fazendo. Então a gente está identificando isso e fazendo muito. Esse ano a gente teve aí acho que 11 ou 12 grandes projetos, né? Sempre voltado à educação alimentar, tudo isso nas escolas. Tem feito muita parceria com outras ONGs, né? Nós temos apoiado outras iniciativas, e aqui cabe um parênteses, que é um trabalho lindo da Letícia Jacinto, de olho no material escolar. O Instituto também apoia isso, o Instituto também apoia a Amigos do Bem, né? Através de técnicos e doações. Então, o Instituto tem feito... Eu acho que a sociedade brasileira tem que fazer a sua parte. Se a gente quer um Estado mais eficiente, nós temos que fazer a nossa parte, e o Instituto está fazendo, onde a gente enxerga que é a melhor herança que a gente pode deixar para o país, que é a educação. Que bonito, e essa visão, André, ela conecta muito com a própria Fundação Bradesco, né, que foi criada lá em 1956 pelo Sr. Amador Aguiar, que também tinha essa visão de mundo que a gente só consegue mudar o país através da educação. Né? A Fundação é o maior investimento social privado na educação no Brasil, nos enche de orgulho e nos inspira a ver projetos também voltados para essa pauta da educação que é tão carente no nosso país de apoio. Então, parabéns pela iniciativa. E a gente está encerrando a nossa conversa de hoje. E no Insights nós temos a tradição de pedir aos nossos convidados uma dica cultural. André, que dica você divide com a gente hoje? Oh, que legal. Isso foi pego de surpresa, né? Mas vamos lá. Foi feito de propósito. Tá? Mas acho que dica cultural, a gente falou um pouco aqui do Brasil, que são vários Brasis, né? Eu gosto muito de entender, ler sobre as culturas regionais, né? E a cultura regional, ela vai da forma de vestir, da forma de comer, da forma de produzir. Quando você começa a entender, e aí eu leio livro que referente à cultura regional. Agora eu estou começando a ler livro da cultura paraguaia também, né? Mas então tudo que se tange a cultura, né? A gente entender um pouco, né, a origem dos nossos problemas, porque é um pouco o que a gente faz nas nossas empresas, né? Que você tem um problema, você entende a origem, busca a solução e busca um mecanismo para que esse problema não volte a ocorrer. E quando você começa a estudar a cultura brasileira de forma regionalizada, você começa a entender os problemas que a gente tem em cada região e gostaria que todos os governantes fizessem o mesmo, estudassem também a cultura brasileira para a gente ter essa essencialidade de mudança e fazer um Brasil melhor. Super bacana. E você, Krubnik, qual que é a dica de hoje? Eu vou retroagir aqui um pouco, né? O André falou das culturas regionais e eu lembro que em um dos insights eu dei a dica do Festival de Parintins, né? Então, a beleza que é aquele espetáculo, e o Bradesco é um dos patrocinadores lá, do que é essa beleza de cada região, né? Então, muito bem lembrado, André. Eu queria deixar duas dicas, eu gosto sempre de deixar uma de livros, né? Eu adoro biografia. E eu estou lendo aqui a biografia do Roberto Rodrigues, né, que ele fala o semeador, quem planta colhe, muito a ver, né, e acho ali para quem quer entender um pouquinho mais e gosta do agro, e acho que todo mundo, né, o brasileiro precisa cada vez estar mais próximo, é o que se falou, acho que é uma belíssima biografia e tem muito de história ali, de evolução, porque ele também é uma referência, acho que para todos nós. E uma outra dica aqui para o paulistano ou para todos os brasileiros que vierem a São Paulo, não deixem de visitar o Museu do Ipiranga, né? Ele foi reformado depois de 12, 13 anos lá no processo, e eu tive lá recentemente. O Bradesco é um dos apoiadores dessa iniciativa, dessa reforma, e eu confesso que fiquei encantado. Você vai em alguns... né, quem viaja aí para fora, na Europa, nos Estados Unidos, você vê belos museus, você vê aquelas... entradas maravilhosas e filas, e eu vi isso aqui, eu fiquei muito emocionado e motivado, pois a gente tem um museu que é referência, que vale a pena. Então, é a segunda dica cultural que eu deixo. Bacana. Eu posso aproveitar um gancho? Claro! É um bate-papo, né? Sim, não tem script, isso, né? E acho que você colocou muito bem o Roberto, e o Roberto tem uma frase para mim também que eu queria trazer duas frases hoje aqui que são muito, que eu acho que movem muito a agricultura. Roberto tem uma frase que é linda, que fala: agricultura é paz, alimento é paz, né? Essa é uma frase, no livro você vai deparar, eu também já li várias vezes ele falando isso. Eu acho que eu queria terminar deixando uma mensagem de um provérbio chinês que para mim é muito legal também. Tem um provérbio chinês que fala o seguinte: a agricultura
é a arte de colher o sol. Olha a perfeição desse provérbio, ou seja, o que é a arte de colher o sol? A planta, pela sua capacidade fotossintética de assimilar a energia do sol, produz matéria orgânica, produz carboidratos e produz alimento. Então, o provérbio chinês fala: a agricultura é a arte de colher o sol. Que a gente tenha muito sol para colher e que a gente consiga fazer isso com muita eficiência. Bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com o André Guilmon, CEO da Brasil Agro. André, muito obrigada. Obrigado a vocês todos, obrigado, Emerson, que bate-papo gostoso, né? Falar do agro é uma alegria enorme estar aqui com vocês, dividindo esses momentos. Muito obrigado, Poliana, e todos vocês aí que nos apoiaram nessa 1 hora muito gostosa aqui. A gente que agradece imensamente a sua presença. Também agradeço a você, Krubnik, superintendente de agronegócios do Bradesco BBI. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, André, você falou logo no começo, né, aproximar mais a Faria Lima do agro. E aí eu vou dizer, o Bradesco tem um jeito diferente, né? Que a gente fala que não é só a Faria Lima que foi para o agro, é o agro que veio para a Faria Lima, porque um pouco da história das pessoas do Bradesco, né, como eu vim do Paraná, como outros de outras regiões, então essa mistura faz essa diferença do que nós somos o banco realmente privado do agro. Obrigado, foi uma aula apaixonante. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigada, muito bom. O Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil @podcast.insights. Tchau e até o próximo podcast.